Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Luís Meira e a delegação que o acompanha e muito obrigado por ter vindo presencialmente a esta Comissão prestar os devidos esclarecimentos, não como da última vez, que o fez meramente pelos meios digitais, que já não era necessário do ponto de vista pandémico e, portanto, eu penso que é de saudar que desta vez tenha tido a coragem de nos vir visitar presencialmente. Relativamente ao requerimento que nós pusemos, e sem aspas, existem de facto falhas no socorro em Portugal. Isso tem sido noticiado de sobremaneira durante os últimos meses. Foi noticiado no Algarve um homem em convulsões que depois acabou por morrer, que teve mais de uma hora à espera de socorro pelo INEM. Uma mulher em Lisboa com mais de 80 anos, no centro de Lisboa, no centro da capital do país, que caiu num passeio de cara no chão e também o desfecho acabou por ser fatal e também esteve mais de uma hora à espera de socorro e muitos outros relatos nos têm chegado e foi isso que motivou, de facto, a entrada deste requerimento por parte do nosso grupo parlamentar para pedir esclarecimentos e responsabilidades ao INEM. Sabemos também, e tivemos acesso, o grupo parlamentar do Chega teve acesso a informações gravíssimas no ponto de vista da inoperacionalidade que existe em Portugal face às ambulâncias. A Ambulância Médica de Viseu inoperacional em dos 62 turnos no mês de agosto. A Ambulância Médica de Olhão, inoperacional em 31 dos 62 turnos, de 50% de operacionalidade. A Ambulância de Lisboa 10, inoperacional 53 dos 90 turnos do mês de 59% de setembro, 59% de inoperacionalidade. 71% de inoperacionalidade do posto 5 de operacionalidade no mês de agosto, 76% de inoperacionalidade, 83%, 80%, 88%, 33%, 78%, 78%, 88%. Não vale a pena continuar, Sr. Doutor. De facto, existe aqui uma enorme incapacidade do INEM com as VMERs que existem no país. E depois vemos, para nosso espanto, no relatório do INEM, eu depois posso facultar estes prints das tabelas de operacionalidade do INEM aos outros grupos parlamentares, se tiverem interesse para tal. Vemos no relatório do INEM gráficos muito bonitos, muito bem trabalhados estatisticamente, dizendo que a percentagem de tempos de espera inferiores a 15 minutos em áreas urbanas. Em primeiro lugar, em áreas urbanas, o que está estabelecido internacionalmente como Golden Standard são os 7 minutos de socorro e não 15 minutos. E em áreas rurais, 7 minutos e 14 minutos em áreas rurais. Mas isso não acontece, porque de facto, para a elaboração destes gráficos, o que nos parece é que o INEM está a utilizar os tempos desde que a ambulância é mobilizada até que chega ao local e não o tempo que a pessoa que precisa de socorro aciona a chamada. E porquê que eu digo isto? Eu digo isto porque também tivemos acesso no nosso grupo parlamentar a prints de vários do sistema, portanto do CODU, onde se mostram os tempos de mobilização, os tempos em que as ambulâncias são empenhadas e temos aqui várias chamadas que estão em espera. Há 42 minutos, 1 hora e 4, 1 hora e 12, 1 hora e 18, 1 hora e 23, 1 hora e 39, 1 hora e 42 e são assim dias e dias a fio. Ou seja, nós temos aqui, de facto, os tempos de socorro podem, de facto, estes gráficos corresponder à realidade, mas porque apenas estão a considerar o tempo, não da chamada da pessoa para o INEM, mas sim o tempo de que é encontrada a ambulância em determinado ponto do país para chegar à pessoa que está em socorro. E, portanto, aí é muito fácil mascarar os dados. E vemos também, outra coisa que nos preocupa é o elevado nível de agressividade que neste momento existe em Portugal, até para com as forças de socorro. Não só para com as VMERs, com o pessoal médico e de enfermagem que as tripula, mas também para com os bombeiros quando são acionados. Vimos há poucas semanas uma filmagem que ficou viral na internet de uma equipa de bombeiros a chegar ao local, uma senhora que estava deitada no chão no lobby de um prédio e o que aconteceu foi que foi recepcionada com agressividade. Os bombeiros foram alvo de agressões. Porquê? Porque a senhora estava inconsciente já há mais de uma hora à espera de socorro e quando chegam lá os bombeiros,
quem tem que lidar com a situação são os bombeiros. Outra situação que nos preocupa, para terminar o tempo inicial, é a quantidade, os milhões de quilómetros que as ambulâncias têm e a inoperacionalidade das mesmas. Vimos há pouco tempo uma fotografia, e eu mostrei em sessão plenária, uma fotografia de uma ambulância em que, em pleno socorro, em Braga, lhe saltou uma roda, pondo em perigo o médico e o enfermeiro que ia no seu interior, uma ambulância VMER, em Braga, não se está a fazer uma cara estranha porque não está atento às notícias. De facto, saltou uma roda a uma ambulância no meio do percurso, e isso foi uma viatura VMER. Está mais correto assim, vamos ser bastante preciosistas então. Mas saltou a roda, não saltou? Não saltou a roda, saltou. As imagens não mentem. As imagens não mentem. E, portanto, o que acontece é que não só o socorro está com falhas, como também estão em perigo a saúde e a segurança no trabalho dos profissionais de saúde, dos profissionais de emergência médica e dos bombeiros deste país. E estas questões têm que ser analisadas até ao fundo. Parece-me estranho até que o senhor Presidente do INEM ainda não tenha pedido demissão, não tenha seguido o exemplo da senhora Ministra Marta Temido e dos seus secretários de Estado, porque, de facto, com tantos escândalos durante estes últimos meses, é inacreditável que ainda se mantenha em funções. Muito obrigado. Marques. Senhor Presidente, peço a palavra para a defesa da honra. Defesa da honra. Faça favor, Sr. Deputado, se é para a defesa da honra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o que se passou aqui foi gravíssimo e o Sr. Deputado Paulo Marques não pode manter as declarações que proferiu. Em primeiro lugar, porque fez um gravíssimo julgamento de intenções. Não cabe ao deputado do Partido Socialista dizer qual é a intenção do grupo parlamentar do Partido Chega. O grupo parlamentar do Partido Chega é a terceira força política neste Parlamento, teve quase 400 mil votos, representa portugueses que são tão portugueses como os que votaram no Partido Socialista. Nós temos total legitimidade nos nossos mandatos e temos total legitimidade para apresentar os requerimentos que bem nos aprouver, e não é com certeza um deputado do Partido Socialista que pode julgar as intenções com que o fazemos. E também não é nossa intenção desacreditar as instituições, antes pelo contrário. É exatamente por querer acreditar nas instituições que nós queremos saber o que é que se está a passar nas instituições, para dar possibilidade ao Sr. Dr. Luís Meira de se explicar sobre as falhas no socorro que existem em Portugal e o que é que ele está lá a fazer desde 2016, então, para que cheguemos a este ponto e tenhamos níveis de socorro e níveis de atendimento de emergência médica deste nível. Além disso, o Sr. Paulo Marques, eu devo recordá-lo, que votou a favor deste requerimento. O Partido Socialista votou a favor deste requerimento. Portanto, acho muito estranho que esteja a criticar aqui o articulado do requerimento, quando o Partido Socialista também votou a favor. Além disso, o Sr. Deputado vir aqui falar sobre a percepção das pessoas com que se relaciona. O Sr. Deputado, em primeiro lugar, não é profissional de saúde. Em segundo, deve-se relacionar à bolha das famílias poderosas do Partido Socialista. Portanto, a sua bolha, as pessoas com que o senhor se relaciona, não são representativas do Portugal profundo, onde as pessoas ficam várias horas à espera de uma ambulância e ficam várias horas à espera de socorro. Portanto, temos que ter atenção às coisas que dizemos, porque o partido Chega não se vai subjugar a este julgamento de intenções do Partido Socialista. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. O Sr. Deputado quer usar da palavra? Sim, Sr. Presidente. Queria fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Faça favor. Muito obrigado. Eu gostaria de requerer oralmente uma segunda ronda, porque ficaram por esclarecer aqui coisas graves e o Sr. Dr. Luís Meira disse coisas que precisam de resposta. Eu gostaria de ter uma segunda ronda. Muito obrigado. Sr. Deputado, nós decidimos em reunião que estas audições só teriam uma primeira ronda e, portanto, não vamos agora, enfim, abrir aqui uma exceção. Sr. Presidente, eu estou a requerer oralmente, estou a submeter um requerimento oral para que seja feita uma exceção a essa decisão, porque penso que, a meu ver, e representando o Grupo Parlamentar do Partido Chega, existem aqui coisas importantes que eu gostaria de colocar ao esclarecimento do Dr. Luís Meira. Sr. Deputado, nós estabelecemos esta forma esta grelha e, portanto, parece-me extemporâneo. Isto pode ser discutido na própria Comissão, pode ser discutido na reunião de mesa e coordenadores, mas eram estas as regras à partida. Eu, de qualquer modo, queria lhe dizer aos seus deputados e queria dizer ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INEM
que, da nossa parte, da parte da Comissão, julgo que interpreto o sentido de toda a Comissão. Há naturalmente, que foi assumido por vós, um conjunto de situações que devem ser resolvidas e que foram aqui colocadas. Mas, de qualquer modo, o INEM presta um inestimável serviço ao país e aos portugueses, e isso é unanimemente reconhecido. Quer usar da palavra novamente, Sr. Sim, Sr. Presidente, desculpe, eu acabei de submeter um requerimento oral à mesa e não obtive esclarecimento. A mesa não aceita o meu requerimento, não vai colocar à votação ou vai indeferir o requerimento?